Olá, sou Wagner Peck, autor do livro IPVA à luz da Constituição e da Lei Paulista, da editora Juruá. Nele trato da dispensa de pagamento do imposto. Dispensa de pagamento do imposto encontrada na lei é figura jurídica não citada na doutrina nem na jurisprudência. Embora pareça ser dispensa de pagamento de imposto lançado, é não incidência pura e simples da regra matriz. Em caso de furto ou roubo de veículo, dos direitos inerentes à propriedade, de usar, de gozar, de dispor e o de sequela, o então proprietário permanece apenas com o de sequela, que é o de reaver o de quem quer que injustamente o possua ou detenha. Descaracterizada a relação de propriedade do veículo, não é razoável nem justo afirmar que o veículo é parte do patrimônio do então proprietário, de modo que a regra matriz do IPVA não deve ser inserida. Quando relação de propriedade é iniciada ou passa a estar sujeita à tributação no transcurso do exercício, o IPVA é exigido proporcionalmente ao número de meses restantes do ano civil. Se o veículo foi furtado ou roubado em território paulista ou foi adquirido por meio de contrato de alienação fiduciária e garantia ou arrendado mediante apresentação de documentos falsos, estelionato, o IPVA deve ser restituído proporcionalmente ao número de meses em que comprovada a privação da propriedade do veículo, incluído o mês de ocorrência do furto ou roubo, ou a dispensa de pagamento será a partir do exercício em que ocorreu a aquisição ou o arrendamento do veículo novo. Em caso de furto ou roubo, a restituição é efetuada automaticamente a partir do exercício seguinte ao da ocorrência. A proporcionalidade não se aplica ao furto ou roubo ocorrido fora do território paulista, ao veículo usado adquirido mediante contrato de alienação fiduciária em garantia ou arrendado mediante apresentação de documentos falsos, ao domínio ou posse do veículo descaracterizado por sinistro ou outras causas previstas em regulamento. Nesses casos, a dispensa de pagamento será a partir do exercício seguinte. Exemplos de sinistros são perda total do veículo por colisão, queda de árvore, incêndio, inundação, etc. Nesses casos, deve o proprietário providenciar a baixa permanente do veículo no cadastro do Detran. Exemplos de causas são apropriação indébita, apreensão judicial, quando o possuidor deixa de pagar parcela do empréstimo ou do arrendamento, e evicção, que é a perda da posse em razão de sentença judicial. Como há privação da propriedade em qualquer lugar que o furto ou roubo do veículo ocorra, não estender a proporcionalidade a furtos e roubos ocorridos em territórios de outros estados viola o princípio da isonomia. Em incidente de arguição de inconstitucionalidade, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou a inconstitucionalidade da expressão quando ocorrido em território do Estado de São Paulo. Porque se tratava de controle difuso de constitucionalidade, a decisão valeu apenas para as partes daquela ação, de modo que a condição de o delito ter ocorrido em território paulista permanece na lei do IPVA. No furto ou roubo ocorrido no território do Estado de São Paulo, como a ocorrência é registrada em delegacia de polícia desse estado, a informação é inserida no cadastro do Detran, que tem dados utilizados pelo cadastro de contribuintes do IPVA, de modo que, tendo sido pago o IPVA, o valor da restituição, calculado à razão de 1/12 por mês de privação dos direitos de propriedade, sobre o valor do IPVA do exercício, será automaticamente restituído no exercício seguinte. Havendo parcela de PVA não recolhida no exercício em que houve o furto ou roubo, será ela deduzida do montante a ser restituído se o valor da parcela for inferior ao valor deste, ou exigida a diferença entre o valor da parcela e o de referido montante. No furto ou roubo ocorrido em outro estado, portanto, antes de ajuizar a ação em face da Fazenda Pública do Estado, deve o contribuinte verificar se o valor da restituição a que teria direito é maior do que os honorários exigidos por seu patrono. A lei dispensa de pagamento do imposto a partir do mês seguinte ao da transferência do veículo de propriedade ou posse de empresa locadora para operação em outro estado, desde que comprovado o pagamento proporcional aos meses restantes do ano civil em favor do estado de destino, e assim esteja previsto na legislação desse estado.
A regra visa evitar bitributação. Comprovante de pagamento atesta a veracidade da transferência. Previsão semelhante na lei de outro Estado garante reciprocidade de tratamento. Agradeço pela atenção.